Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 5 de julho de 2023, pessoal. E vamos para mais um resumão do dia, começando de novo pelas bolsas da Ásia. Bom, por lá, pessoal, as bolsas fecharam no negativo. Tivemos indicadores econômicos da Ásia, tanto na China quanto no Japão, que foram os PMIs. E eles, de novo, decepcionaram o mercado. Tudo bem que eles vieram aí na faixa de 50, né? Não mostra uma contração, porque deveria vir abaixo de 50 para mostrar uma contração, mas estamos aí na berlinda, né? Acima de 50 é expansão econômica, abaixo de 50 é contração e a gente está na berlinda ali nos PMIs da China, né? Isso acaba decepcionando o mercado. Da mesma forma, o PMI do Japão também decepcionou um pouco, tá, minha gente? Manteve as bolsas aí da Europa, da Ásia no negativo, como vocês podem ver, ok? Em se tratando de commodities, pessoal, pela manhã o minério de ferro ele estava com uma alta de 0,73%. Ele acabou fechando o dia aí no positivo, como vocês podem ver, mas não é uma positividade tão expressiva assim, tá? O minério de ferro nas janelas do dia em que abre para negociação, ele acaba oscilando aí e está girando dentro de uma estabilidade nesse preço nominal em yuan que vocês podem ver. Petróleo, pessoal, petróleo em alta, tá? Ele continua rondando, tá, minha gente? A casa dos $70, o WTI. Agora ele tá aí no 71,89, que foi o fechamento dele, ou algo muito próximo disso. Mas, de qualquer forma, fica girando aí na casa dos $70. De qualquer forma, temos um dia de commodities positivas, apesar da negatividade vinda da Ásia, certo? Bom, vamos lá para a Europa, pessoal. Bolsas na Europa bastante negativas no dia de hoje. Hoje, por lá, também saíram os PMIs. E os PMIs de serviço, apesar deles terem vindo acima de 50, vieram todos muito fracos, tanto da Alemanha, quanto da zona do euro, quanto do Reino Unido, tá? Além disso, pessoal, hoje também saiu o PPI da zona do euro, que é a inflação ao produtor, e ela veio bem fraca, mostrando que, assim, se o produtor ele tá com uma inflação baixa ou uma deflação, no caso de ter vindo negativa, como foi o caso da zona do euro, isso eventualmente se reflete na inflação ao consumidor e é um ponto positivo. Mas o mercado não olhou para isso hoje e olhou para PMIs fracos, que vieram tanto na segunda-feira na Europa, quanto hoje, o que mostra o caminho de uma recessão, tá? Em se tratando da ata do FONC hoje, pessoal, as bolsas da Europa já estavam fechadas, então esse reflexo negativo é pelos indicadores econômicos que saíram por lá. Vale lembrar, pessoal, que a economia americana, num cenário de alta de juros, ela é mais resiliente a uma possível recessão do que a economia europeia, e isso precisa ser levado em consideração. Por isso que PMIs fracos na Europa, eles pesam no sentido do investidor temer uma recessão por lá do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Por isso, bolsas na Europa estão negativas no dia de hoje. Ok? Bom, vamos agora lá para os Estados Unidos. Pessoal, lá nos Estados Unidos tivemos indicadores econômicos pela manhã, mas o drive do dia foi a ata do FONC, ou seja, a ata da última reunião de política monetária por lá. E para relembrar, na última reunião eles mantiveram a taxa de juros inalterada, tá? De qualquer forma, pessoal, a ata nos mostrou que existe um racha entre os membros na última reunião, tá? Alguns dos membros, pessoal, defendeu aí um aumento de 25 base points na última reunião. Então, tivemos membros mais hawkish na última reunião. De qualquer forma, ficou estabelecido entre eles a pausa momentânea a fim de sentir o efeito atrasado, né, defasado da política monetária por lá, tá? Que acontece? A alta de juros de um banco central, pessoal, não necessariamente reflete imediatamente numa economia. Eventualmente, existem economistas que dizem que os efeitos de desaceleração numa economia, eles podem acontecer em até 6 meses, tá? Então, assim, existiam membros nos estados, na reunião de política monetária americana dispostos a aumentar os juros em 25 base points, mas foi um consenso que eles fariam uma pausa para avaliar esse efeito defasado da alta de juros na economia e tomar novas decisões. De qualquer forma, pessoal, foi unânime entre aqueles membros mais hawkish e aqueles membros mais dovish, entre aqueles membros que queriam um aumento de juros e aqueles membros que não queriam, houve um consenso entre eles de que novas altas mais moderadas virão ainda este ano, tá? E este consenso foi o suficiente para derrubar as bolsas dos Estados Unidos. Durante a ata, pessoal, durante a leitura da ata pelo mercado, as bolsas americanas elas ficaram mais negativas do que de fato elas fecharam. Como vocês podem ver aqui, elas praticamente fecharam dentro da estabilidade, tá? Porque, na verdade, o que a ata trouxe, apesar da volatilidade que aconteceu na hora que a ata saiu,
O que a ata trouxe foi mais do mesmo. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ele vem falando de possíveis 2 novas altas até o final do ano para controlar a inflação. Fato é que alguns membros do FONC, pessoal, eles falaram que não existem sinais claros de que a inflação está retornando à sua meta de 2%, tá? E que eles precisam ver, principalmente nos dados de emprego e de trabalho, esse desaquecimento da economia americana. Então, vejam aí a importância dos dados de emprego que vão sair tanto amanhã quanto na sexta-feira nos Estados Unidos, que a gente vai ter que acompanhar de perto. Ok? Bom, então isso fez com que as bolsas oscilassem ao longo da leitura da ata às 3 da tarde no dia de hoje, colocou as bolsas dos Estados Unidos no negativo, mas elas acabaram respirando um pouco e fechando aí, de certa forma, dentro da estabilidade, perto da volatilidade que teve. Ok? Bom, vindo aqui para os Estados Unidos, pessoal, vindo aqui para o Brasil, a nossa bolsa, ela se descorrelaciona do mundo e ela acaba fechando no positivo. Assim, a nossa bolsa chegou a bater 1% de alta no dia de hoje, tá, minha gente? Depois da ata, ela foi realizando e acabou fechando com uma leve alta aí dentro da estabilidade. De qualquer forma, minha gente, completamente descorrelacionada da movimentação mundial em relação à ata do FONC, ok? E o nosso dólar ele fecha levemente positivo, mas também dentro da estabilidade. O nosso dólar ele esteve mais positivo durante o dia, mas acabou realizando parte da alta e ficando dentro da estabilidade. Vale lembrar, pessoal, que o dólar no mundo hoje, praticamente em todos os pares mundiais, emergentes ou não, fechou levemente positivo. Então o nosso dólar aí caminhou conforme movimentação mundial. Ok? Bom, em se tratando de Brasil aqui, o que eu venho comentando com vocês sobre a agenda econômica de Brasília, não houve nenhuma atualização pertinente, ok? A aprovação do CARF ainda não foi feita. Esta não aprovação do CARF trava a votação do arcabouço fiscal, então o marco fiscal está atrasado enquanto eles não desenrolarem essa questão do CARF, tá? E a reforma tributária, que antes era absurdamente odiada pelos governadores, agora tem um governador ou outro que está cedendo, como por exemplo o governador de São Paulo, o Tarcísio, tá? Mas de qualquer forma ainda não existe consenso para aprovação da reforma tributária. As negociações estão acontecendo, mas ainda não existe consenso. Vale ressaltar aqui, pessoal, que o governo liberou em emendas parlamentares mais 2 bi. É o número, tipo, absurdo. É o mais novo recorde de liberação de emenda parlamentar por um governo para negociações de projetos e aprovações no Congresso. E a intenção do governo é tentar destravar essas pautas econômicas aí, que a princípio ainda não tem solução. No mais é isso, tivemos a nossa bolsa fechando levemente positiva, o nosso dólar levemente positivo também. E vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. De qualquer forma, pessoal, o mercado segue aí instável, sensível aos assuntos que estão acontecendo, aos assuntos econômicos que estão acontecendo em Brasília. E aí a gente vai ter que acompanhar isso de perto, tanto hoje à noite quanto amanhã aí, para ver se vai destravar alguma coisa. Lembrando que a gente começou a semana, pessoal, na expectativa de aprovar esta semana pelo Congresso o CARF, o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Hoje já é quarta e a gente não tem nada disso. E tem emendas parlamentares liberadas. Muito dinheiro. Mas vamos em frente, vamos seguir acompanhando. Um ótimo restinho de quarta-feira para vocês e até amanhã. Beijo!